Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Faculdade Legale. Comigo, o professor Durval Salge Júnior, aqui de São Paulo, capital. Muito bem, pessoal. Nós estamos aqui para trabalharmos uma série de 10 mini-aulas, de 50 minutos aproximadamente cada aula, versando sobre o novo CPC. São aulas inteiramente práticas, aliadas à teoria e à leitura dos dispositivos do código, propiciando a você verdadeira interação com os principais aspectos relacionados aos temas que nós vamos abordar aqui nestas 10 mini-aulas. Então, estejam conosco nesta série toda. Por quê? Porque futuramente, em breve, nós estaremos lançando aí para vocês uma pós-graduação do novo Código de Processo Civil, tá? Inteiramente voltada para o novo CPC, com 360 horas. Então, é uma pós muito profunda, abordando todos os pontos do novo CPC, para que você possa ter acesso às informações, às doutrinas mais atualizadas, enfim, aos aspectos mais importantes a serem discutidos nesta nova etapa do cenário jurídico nacional, com o advento do novo Código de Processo Civil. Tá bom, pessoal? Então, feitas essas considerações, nós já vamos começar direto com a nossa aula hoje, que é relacionada à petição inicial. Então, antes de mais nada, é necessário inserir aqui, junto conosco, os principais conceitos. Na realidade, são dois, né? Nós temos aqui o primeiro conceito da petição inicial, isso já com foco no novo CPC. Ato judicial da parte autora, com a finalidade de provocar a jurisdição acerca de um pedido, isto é, a pretensão resistida. Muito bem, daqui a pouco nós vamos verificar um outro conceito, mas aqui eu já gostaria de fazer uma consideração. Olha que interessante, pessoal, já é um ato judicial, porque nós temos os atos judiciais e os atos extrajudiciais. Isso daqui já é um ato judicial. Por quê? Porque, não obstante seja o primeiro ato judicial, ele já está inserido dentro de um auto, dentro de um processo, tá? Ainda que na fase gestacional, posto que a petição inicial está provocando este poder judiciário, não é, para que se manifeste em relação ao pedido, aos pedidos do autor. Então, esta provocação do Poder Judiciário é justamente o quê? O seu interesse na composição da lide. Lembrando sempre o que seria a lide. A lide é a pretensão resistida. Então, vamos esquecer um pouquinho o processo civil e vamos pensar assim, olha, eu tenho um pedido e vou dirigir este pedido a uma outra pessoa. E esta pessoa, então, vai receber o meu pedido e vai dizer não. Então, o que eu tenho? Eu tenho um pedido e uma resistência ao meu pedido. Este pedido e resistência nós denominamos lide. Então, haverá, então, essa resistência, e essa resistência, se ela não for superada, ela vai terminar o quê? Com uma ação judicial. E qual é o primeiro ato judicial, qual é a primeira providência que nós devemos adotar? É justamente esta nossa querida e amada petição inicial. Vamos verificar um outro conceito aqui, que é do Carlos Eduardo Ferraz de Matos Barroso. Muito bom. É a peça que estabelece a relação jurídico-processual entre o autor e o juiz, gerando o direito de resposta ao pedido imediato formulado, nem que seja para indeferi-la de plano, por ausência de um ou mais requisitos formais essenciais. Então, vamos lá. Olha outro ponto aqui, que interessante que nós temos aqui, hein, pessoal? Vamos ver aqui, ó. Nós temos o quê? Nós temos esta petição inicial como o quê? Como uma peça que vai estabelecer entre o autor e o magistrado esta relação jurídico-processual. Por quê? Porque a pessoa, quando ela tem a sua pretensão resistida, ela busca o poder estatal, na presença justamente do Poder Judiciário, para que este Poder Judiciário faça a composição dessa lide. Por isso, o novo CPC tem um olhar todo especial para mediação, tem um olhar todo especial para a composição da lide.
né? Essa composição que as partes é que vão tentar, juntamente com o mediador, juntamente com a audiência de conciliação, uma tentativa de composição. Tá? Então, ele busca o Poder Judiciário, ele fala assim, Poder Judiciário, Estado, vem aqui para compor a minha lide. Esse é o primeiro pedido do autor. Esse é o pedido imediato. Não é lógico que o pedido dele está relacionado à pessoa que resiste, não tenha dúvida nenhuma, esse é o pedido imediato. Mas o pedido imediato é justamente esse que se forma a correlação jurídico-processual entre a parte e o magistrado, que vai tentar o quê? Fazer a composição dessa lide resistida, tá? Dessa pretensão dele que não foi aceita pela outra parte e que ele não conseguiu superar, não conseguiu fazer a transposição, então ele traz ao poder estatal via judiciário para que o judiciário faça então essa composição. Então vamos lá, pessoal. Então nós temos que entender o seguinte, mas não é um pedido qualquer. Não é um pedido qualquer. Nós bem sabemos, né, que o direito é muito formal. O direito é muito cerimonial. Então, não é qualquer forma que eu vou levar, não é de qualquer forma que eu vou levar esse pedido para o magistrado, esse pedido que foi resistido. Não. Eu tenho todo um organograma, eu tenho todo um esqueleto que é necessário ser verificado pelo advogado para que ele possa o quê? Para que ele possa ter sucesso nesse primeiro momento processual, que é justamente o acolhimento da sua petição inicial. Veja o que o Carlos Eduardo Ferraz de Matos Barroso diz aqui, ó, que inclusive pode indeferi-la de plano. Nós vamos ver daqui a pouco no decorrer dessa aula. Então, pessoal, é muito importante que ela esteja bem preparada. É muito importante que nós estejamos muito bem, vamos dizer assim, em consonância com todos os requisitos essenciais, né, os gerais, da petição inicial, para que nós possamos levar essa petição inicial com sucesso, né, formando ela a tríade, a tríplice processual, a tríplice identidade do processo. Tá bom, pessoal? Então, nós vamos dividir, então, os requisitos da petição inicial em gerais e especiais. Lembrando sempre que na petição, inclusive, pessoal, vou até parar a aula agora, você vai receber em sua casa aí, gratuitamente, o material de apoio dessa aula, tá bom? Você vai receber aí em Word na sua casa o material de apoio da aula. Basta entrar em contato com o Legale no endereço que está aqui embaixo, ó, e você vai receber em casa esse material de apoio. Ou, se você quiser, você entra no site do Legale, www.legale.com.br, vai lá em materiais grátis, faz o seu cadastro e você também receberá via e-mail o material de apoio das aulas. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Então, a petição inicial, que também nós denominamos de exordial, de petição vestibular e tal, ela é um ato formal, sem dúvida nenhuma, e ela exige certos requisitos. Então, nós vamos começar trabalhando os requisitos gerais. Então, no material de apoio nosso, juiz ou tribunal que é dirigida. Então, vamos sem mais delongas para o CPC. Vamos lá. Então, nós temos aqui, olha, lá no 319, dos requisitos da petição inicial. Olha, pessoal, já tem que parar a aula. Requisitos é imprescindível. Não é? Quais são os requisitos para você advogar? Olha, que eu esteja cadastrado na Ordem dos Advogados do Brasil como advogado, como apto a trabalhar como advogado. Então, é um requisito. Então, o 319 diz, a petição inicial indicará. Indicará não é poderá indicar. Indicará não se trata aqui de uma possibilidade, de um alvitre, de uma faculdade. Indicará tem esse fator o quê? Potencialmente impositivo. Indicará. Número 1, o juiz a que é dirigida. Por quê, pessoal? Porque vai delimitar a jurisdição. Isso é muito importante. Tá? Vai delimitar a jurisdição. Então, ou seja, a partir desse juiz que você está dirigindo a sua petição, né, ele vai se tornar o quê? Ele vai se tornar ali o juiz que vai trabalhar com essa lide até a solução dela. Solução de mérito ou não. Tá?
resolutiva, terminativa, enfim. Mas ela vai acompanhar todo esse processo até a sentença. Tá? Então, é muito importante, até eu coloco aqui como é uma importante função. Por quê? Porque vai delimitar a jurisdição e vai acionar o órgão competente para o julgamento da sua lide. Então, antes de mais nada, é muito importante que você faça um exame preliminar, baseados em toda a estrutura que você tem aí, inclusive nas normas estaduais relativas a cada unidade jurisdicional, para que você possa verificar quem é o juiz competente para aquela determinada demanda que você está postulando, que você está buscando do Estado para a composição da lide. Próximo, então vamos lá, olha só. 2. Nomes, prenomes, o estado civil, a existência de união estável, não é? A profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, o famoso CPF, ou no cadastro nacional da pessoa jurídica, o CNPJ. O endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Olha que bacana, pessoal. Olha que bacana. Então, o que nós temos aqui de novidade, além do que nós já tínhamos? Né? Esse indicativo de união estável é muito importante, porque agora o Estado também já começa a trabalhar na própria disposição do CPC, já traz estas inovações, né? Estas novas formas de união entre as pessoas. Então, nós já temos aqui a união estável. Depois, o quê? Nós temos o endereço eletrônico. Por quê? Porque agora grande parte do Poder Judiciário Nacional já está contemplado com o sistema de processo digital. Então, nada mais justo, então, que nós já vamos agora trabalhar o endereço digital para que o Poder Judiciário possa se comunicar, não é, com as pessoas relacionadas ao feito de uma forma mais ágil, tá bom? Vamos para o próximo. 3. O fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a causa de pedir remota e nós temos a causa de pedir próxima. Né? Na realidade, o que são os fatos? Né? O que você vai trabalhar? Você vai trabalhar com toda a história. Né? Você vai expor ao magistrado de uma forma muito consistente de que maneira que você enxerga o seu direito e como ele foi resistido. Não é? Quais são os fatos que vão envolver essa demanda, que são importantes para que o juiz tome conhecimento de como é que chegou às mãos dele aquele determinado processo. E os fundamentos jurídicos do pedido nós já sabemos, né? Você vai trabalhar toda aquela questão relacionada a como foi, por exemplo, se foi um contrato, quando foi contratado, né? Se ele foi inadimplido, se há mora, se não há mora, se há, perdão, a cláusula penal, se há também, como é que você contratou os juros, enfim, todas essas questões. Então, nós vamos ter lá a causa de pedir remota. Qual foi a causa de pedir remota? O contrato. Qual é a causa de pedir próximo? Inadimplemento do contrato. Então, qual é a causa de pedir remota? O casamento. Qual é a causa de pedir próxima? Né? Aí, no caso específico, a ausência. Né? Uma das partes não verificou quais são aquelas questões relacionadas à obrigatoriedade, né, da vida a dois. Enfim, violou aquelas regras do casamento de uma forma grave. Então, divórcio. Né? Então, essa causa de pedir remota, a causa de pedir próxima, os fatos, tudo tem que ser exposto ao juiz de uma forma muito bem organizada. Né? Depois, vamos para o próximo. Olha, 4, o pedido com as suas especificações. Veja só, pessoal, nós teremos 2 pedidos aqui, como eu comecei a aula. Nós temos o pedido imediato. Qual é o pedido imediato? O pedido imediato é justamente aquele dirigido ao Poder Judiciário para que possa, então, fazer a citação do réu, não é, para responder à demanda que você está propondo por intermédio desta petição inicial. E o pedido imediato é aquele que vai ao final. O que você deseja? Qual é o seu pedido? Se for um ato ilícito, uma responsabilidade civil. Então, nós temos o pedido que é endereçado ao juiz, para que o juiz, então, instale o processo a partir da sua petição inicial.
E depois nós temos o seu pedido propriamente dito, que nós chamamos de pedido imediato, que é aquele pedido relacionado ao fundo máximo aí do seu direito. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vamos para o próximo. O valor da causa. Também é muito importante o valor da causa. Você vai receber aí o estabelecimento das custas judiciais, também por uma questão relacionada à competência, né, dos vários níveis da magistratura estadual ou federal, enfim. Né, esse é um fator delimitador importante dentro aí da sua demanda. 6. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Muito bem, você vai ter uma destas 10 mini-aulas que você vai ter aí na sua casa justamente sobre provas. Né? Então, isso tudo vai estar o quê? Elaborado, estar elencado para você nessa petição inicial. E o 7, e o último, olha só. A opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Então, aqui é muito importante, viu, pessoal? Você vai receber aí no material na sua casa, você vai ver que esse pedido em especial, né, ele está bem dentro da alma do novo CPC, bem dentro do prisma do novo CPC, qual seja, justamente de mediação, de conciliação. Eu acho essa ideia do legislador aí foi fantástica. Não é? Eu sempre disse isso em sala de aula, nos vários e vários, mais aí de 2 décadas e que eu leciono nos cursos de Direito, eu sempre digo isso daí. O futuro está na mediação, o futuro está na conciliação. Não é um processo que se arrasta tantos anos, com tantas formalidades e tal, via de regra chega ao final, não mais atende ninguém. Não é nem mesmo ao Estado. Então, é muito importante que hoje o CPC funcione sobre essa nova regra, a regra da conciliação, a regra da mediação. Então, você tem aí, olha, a opção pela realização de audiência de conciliação. Muitas vezes, isso daí vinha lá na frente, né, no CPC atual, o juiz falava, diga às partes se tem interesse, né, na audiência de conciliação. Então, agora não, é diferente. Já na petição inicial, você vai trabalhar essa informação. E você vai ver também, né, que depois, na contestação, que ela, na resposta do réu, que ela também é repetida pela outra parte, essa manifestação especial pela audiência de conciliação. Tá bom, pessoal? Então, esse é o novo prisma do CPC. É um CPC muito voltado para a conciliação. De regras especiais, e aí a gente já sabe, porque nós já tínhamos, né, os documentos indispensáveis, é o 320. Não é? A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Mas é óbvio, né, pessoal? Se você buscou o Poder Judiciário lá com o seu pedido imediato para a composição da sua lide, já deu os nomes, já deu os prenomes, não é? Já deu os fatos, os fundamentos jurídicos do pedido, o valor da causa, né? Já trabalhou toda a questão relativa a provas. Então, agora você vai instruir a sua petição inicial com os documentos pertinentes aos pedidos, né? A toda a sorte de engenharia que você construiu na sua petição inicial são importantes para que o juiz possa avaliar de plano já qual é a instrumentalidade, quais são os instrumentos, as provas, né, que você está carreando com a petição inicial, com a exordial, para a formação dessa lide, para a formação deste novo processo. Tá bom, pessoal? Então, eu costumo dizer que esses daí são os requisitos especiais. Então, nós temos os gerais, vai do 1 ao 7, né, já previstos no 319, e aí os documentos que vão instruir a petição inicial com base justamente no 320. Muito bem. Vamos verificar agora uma questão interessante, que é a questão da emenda. Então, vamos lá no 321, olha. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 319 e 320. Então, essa é a primeira disposição. Então, você não deu valor à causa, é requisito. Né? Não fez a exposição dos fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, não disse nada sobre o valor da causa, tá? Isto é, não preencheu aqueles 7 requisitos gerais
da sua petição inicial. Então, eu costumo sempre dizer o seguinte, para você não tomar um 321, não é que esse dispositivo aqui, olha, na cacunda, né, como a gente diz aí no interior, eu também sou do interior de São Paulo, não é, nós vamos verificar o seguinte, a primeira base que você tem que ter, tica o 7. Tem o juiz? Tenho. Tem o nome, prenome, estado civil, CPF? Tenho. O fato, fundamento jurídico do pedido. O pedido com as suas especificações. Não tem ação sem pedido. Né? Justamente o juiz declara procedência ou improcedência do seu pedido. O valor da causa, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Aqui você está falando sobre as provas. O 320, você está juntando as provas. São diferentes. Você fala, mas ele fala de prova, depois ele fala de prova de novo. Sim, ali você expõe que você deseja realizar tais e tais provas. Não é? E na medida do possível, caso elas já existam e não dependam, por exemplo, de uma determinada providência posterior, como seria o caso da perícia, você já pode, então, juntar essas provas pelo 320. Então, nós temos aí os chamados requisitos especiais. Ou, bom, vamos para a aula. Então, veja só que interessante. Então, primeira coisa, porque nós já temos uma conjunção alternativa ou aqui. Então, nós já temos no comecinho o quê? Que você não observou as regras do 319 e 320. Então, você, hoje que eu falei, tica para não errar. Então, se você ticou e está tudo certinho, um 300, esse comecinho já não te pegou, mas tem um ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito. Olha só, determinará que, quem determinará? O juiz, né? Determinará que o autor, no prazo de 15 dias, aqui mudou, viu, pessoal? O CPC está tranquilo, por causa, grande parte agora dos prazos são 15 dias. A emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso daqui, para nós estabelecermos aqui um link entre eu e você. Olha só, pessoal, então você já viu 7 requisitos. Então você já falou, bom, eu já preenchi os requisitos gerais e o requisito especial da juntada das minhas provas. Então, o que eu tenho agora? O que o juiz está me dizendo? O juiz está me dizendo que ela tem um vício, ela tem um defeito, a sua petição inicial. Numa linha geral, pessoal, às vezes você tem pedido, às vezes você tem fato, tem fundamento jurídico, mas está confuso. Tá? O juiz não conseguiu estabelecer aí uma correlação entre o seu pedido e o fato e os fundamentos jurídicos, se é aquela causa de pedir remota, a causa de pedir próxima, ele está vendo ali uma verdadeira confusão. A sua petição inicial não foi organizada. Né? Muitas vezes a sua petição inicial não tem o quê? Uma objetividade, não tem uma sequência cronológica de frases historicamente observadas. Então, você começa com uma informação, depois você traz outra informação, depois você volta para antes do começo de novo. Quer dizer, não segue ali uma trajetória. O juiz não conseguiu, com a sua petição inicial, né, compreender exatamente qual o seu direito, não é? Que houve uma resistência a esse direito, aos pedidos, instalando ali uma lide, não é? Então ele não conseguiu compreender. Então, olha só o que o juiz pede, olha só o que o CPC diz, isso é muito interessante. Indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Tá? Então, olha que interessante. Pontos importantes aqui. Durval, eu gostei disso daí. Por que eu gostei? Porque se eu fiz alguma coisa, o juiz vai ter que indicar com precisão o que tem que ser emendado. Ele vai ter que indicar com muita objetividade o que vai ter que ser completado. Sem dúvida, pessoal. Eu também acho isso daí. Eu também acho que é uma oportunidade bacana para o advogado, porque, na realidade, muitas vezes o nosso modo de escrever, né, vai dar muito certo com um determinado leitor-juiz, mas pode não dar certo com outro leitor-juiz. Né? Cada um de nós tem a sua subjetividade na interpretação da leitura do seu texto. Então, muito bem, pode acontecer que uma petição que para um determinado juiz, né, está perfeita do ponto de vista dos requisitos 319, do 320,
e de toda essa questão que ele está trabalhando, não há nenhum vício, não há nenhum defeito, para outro magistrado ela está incompreensível. Então, ele acha que esse jeito de você escrever vai dificultar um pouco o exame do mérito da demanda. Então, ele pede para que você emende ou complete ela no prazo de 15 dias. Veja, pessoal, que esse prazo agora é em dias úteis. Nós vamos estar observando isso daí, o tempo processual. Então, assim, na minha opinião, ficou muito mais tranquilo advogar. Não é? O CPC... ele sempre nos dá uma oportunidade bacana, né? Já dava, agora o novo CPC melhorou muito essa questão, né? Um prazo um pouco maior, né? Para a gente não sair correndo, né? Ele te dá um fôlego maior, para que você possa, então, dentro, embora no seu íntimo, embora na sua concepção, a peça esteja bem próxima da perfeição, o magistrado, desta forma, não entendeu. Não é? Subjetividade dele, subjetividade sua. E vai pedir, então, para que você emende ou complete. Não há nenhum demérito nisso, sem dúvida nenhuma, e você, como advogado, não é, tenho certeza absoluta, vai cumprir o prazo pré-estabelecido no Código de Processo Civil, evitando, não é, o quê? Evitando o parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Não é? Então, ele, veja só, mas isso só vai acontecer se você não sanar o vício verificado nesse dispositivo. Tá? Então, você tem uma grande, uma enorme, uma gorducha oportunidade de completar, não é? De emendar a sua petição inicial. Volto a insistir, né? Com base na posição daquele magistrado que deseja que você, em determinado ponto dela, torne a coisa mais clara, mais compreensível, para que ele possa, então, ter certeza de que mérito vai poder examinar no curso daquele processo. Tá bom, pessoal? Bacana. Não é? Então, nós vamos trabalhar um pouquinho agora a questão do 322. 322 é o seguinte, do pedido. Lembrando sempre, né, que o pedido, ele está lá, ó, é o 319.4. Então, nós vamos falar um pouquinho agora, lembrando que esta aula é uma mini aula, uma aula pílulazinha, né, uma aula de 50 minutos aproximadamente, então não vai dar para a gente entrar muito a fundo. Mas venha conosco, na pós nós vamos ver esses pontos aí com muito mais profundidade. Né? Afinal de contas, serão 300 horas, né? 60 horas aí, a gente vai deixar para metodologia, né, e didática. Então, nós teremos 300 horas juntos, né, comigo e com o professor Fábio Cáceres, para que nós possamos, junto com você, trabalharmos todas essas questões do novo CPC. Então, diz lá, o pedido deve ser certo. Não é? Eu gosto muito dessa posição do Misael Montenegro. Ele diz o seguinte, o autor deve explicitar o que pretende e em que quantidade. Olha, muito boa, eu gosto muito do Misael. Né? Por que eu estou dizendo isso daqui para vocês? Olha como ele bate em duas informações muito importantes. Né? Ele é muito prático. O que você pretende? Ser indenizado. E qual é a quantidade? R$10.000. Ponto. Então, nós temos o quê? Um pedido certo. Né? Ele vai dizer o seguinte, o que você pretende e em que quantidade é essa pretensão. Então, é justamente esse dispositivo que nós estamos trabalhando aqui. Ó. O pedido deve ser certo. Eu vou ler rapidamente aqui, ó, o parágrafo 1º. Compreende-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Então, toma cuidado, né? Se você for explicitar isso daí, faça essa disposição, né? Por quê? Porque senão ele vai compreender que no principal que você está pedindo, você já está pedindo tudo isso. A interpretação, parágrafo 2º, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. É lógico, não tenha dúvida nenhuma. Né? O juiz vai verificar, ele vai verificar se o seu pedido está condizente com a sua petição inicial.
Se seu pedido está condizente com a boa-fé. O que é a boa-fé? É a confiança positiva. Não é? É o fato de estar pedindo aquilo que é justo seu. Não se está tentando enriquecimento indevido, não está tentando prejudicar a outra pessoa, né? Usar o processo como uma artimanha para um enriquecimento indevido. Não. Isso não é desejado pelo juiz, não é desejado pelo Poder Judiciário. Então é muito importante que você faça essa exposição do pedido e com todas essas nuances, com essas posições doutrinárias, para que você possa não ter nenhum empecilho ali macular a sua petição inicial. Bacana, pessoal? Joia, né? Depois nós temos lá o pedido genérico, né? Diz lá o 324. Então, lembrando sempre, né? Nós temos o 322, o pedido deve ser certo, e o 324, olha o que está dizendo aqui. O pedido deve ser determinado. Então, nós temos duas expressões. Nós temos a certeza e nós temos a determinação. Tá? O que ele vai dizer em determinado? Olha que interessante. É lícito, porém, formular pedido genérico. Bom, vamos começar a trabalhar o seguinte. Durval, vamos objetivar, porque na realidade essa aula é de 50 minutos, eu quero uma informação rápida para a formação do meu juízo de convicção. Então, vamos juntos. Nós temos que ter o quê? Nós temos que ter um pedido certo e um pedido determinado. Essa é a disposição primeira. O parágrafo primeiro ele diz o seguinte, olha, mas eu também, né, a par do que eu disse agora, eu vou aceitar pedido genérico. É lícito, porém, então ele já está trabalhando aí num degrau abaixo, né, vamos trabalhar assim. Pedido genérico. 1. Nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados. 2. Quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato. 3. Quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. E o parágrafo 2º, disposto neste artigo, aplica-se à reconvenção. Não é que, na realidade, é a ação do réu. Então, veja só que interessante. O que nós devemos observar aqui, né, rapidamente, para a gente poder prosseguir. Número 1, pessoal, nós temos o quê? Aquele, dentre os 7 requisitos, né, gerais, eu tenho o pedido. O pedido com as suas especificações. Então, eu tenho 2 tipos de pedido. O pedido master, vamos chamar assim, desculpa até a exposição, que é um pedido certo, é um pedido determinado. Depois nós vamos ter aí, não gosto de usar essa expressão, porque não é. Mas o código diz, é lícito, porém. Então ele já desceu um degrau. Ao autor fazer um pedido genérico. E aí, pessoal, observando que não é um pedido genérico qualquer, né? É um pedido genérico com base nos incisos do dispositivo do CPC. Então, então eu vou aqui fazer do meu jeito. Não, você não vai fazer do seu jeito, de jeito nenhum. Você vai fazer como? Você vai observar estes incisos. É lícito, porém, ao autor formular pedido genérico. 1, 2, tá bom? 3, o jeitinho que está aqui no CPC. Dessa forma, lembrando sempre, como nós falamos agora há pouco, né, em toda essa questão do formalismo, em toda essa questão do cerimonial, tá? Por quê? Porque você já está entendendo o seguinte, não é porque o novo CPC mudou que nós abandonamos a ritualística. Não é porque há um novo CPC que nós vamos abandonar o cerimonial, que nós vamos abandonar a questão referente a um processo bem preparado, a um processo bem observado pelos advogados, bem conduzido pelo magistrado, para que possa realmente atender aos anseios dos jurisdicionados e da sociedade de uma maneira geral. Não só aqueles que demandam naquela questão específica, mas a toda a sociedade. Porque quando nós temos uma advocacia forte, quando nós temos um poder judiciário forte, nós temos o quê? Demandas justas, né? Decisões justas,
decisões amparadas em postulações técnicas muito bem elaboradas, né? Então, por isso o CPC chama essa responsabilidade para o advogado, né? Chama essa responsabilidade para o magistrado, de que nós possamos cada vez mais, né, ter acesso a um processo, né, bom, bem feito, né, bem elaborado, e que a justiça realmente seja feita segundo os parâmetros legais previamente estabelecidos e as normas fundamentais do CPC, que serão objeto de uma aula específica. Dentre estas 10 aulas referentes ao novo CPC, nós teremos uma aula sobre normas fundamentais. Muito bacana, viu, pessoal? Por fim, né, nós temos lá o 330. O que o 330 vai dizer? Professor, mas tem um monte de artigo aí que ficou para trás. Sim, pessoal, eu sei, mas nesses 50 minutos nós estamos apenas pensando alguns dispositivos mais importantes, né? Depois, durante o decorrer do curso, nós vamos estar observando artigo por artigo, dispositivo por dispositivo, tirando todas as dúvidas de vocês, para que vocês possam ter acesso a todas as nuances deste novo CPC, tá? Em grau de pós-graduação. Conto com vocês, hein? Venham conosco. Então, diz aqui, olha, 303, a petição inicial será indeferida quando? Muito bem, então é um medo que eu tenho, né? Porque além do parágrafo único, né, o que está falando lá? Olha, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Então, nós temos aqui os casos de indeferimento. Vamos ler aqui rapidinho? Vamos lá. For inepta. 2, a parte for manifestamente ilegítima. O autor carecer de interesse processual. Bom, aqui nós temos a questão de legitimidade, né, de interesse processual, condições da ação, LIP, né, não atendidas as prescrições do 106 e 321, que nós vimos agora há pouco, né. E aí depois o parágrafo 1º, assim como no CPC antigo, né, ele é muito gentil, o CPC, né, ele é muito diplomático, né. Aí você vai falar assim, for inepta, professor, mas o que é inepta? Aí diz lá o seguinte, ó, parágrafo 1º, considera-se inepta a petição inicial quando? Aí vem lá, lhe faltar pedido ou causa de pedir. O pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico. Falamos aqui. Da narração dos fatos, não decorrer logicamente a conclusão. Não é? Lembra que eu falei para vocês, causa de pedir remota, causa de pedir próxima. 4, quando tiver pedidos incompatíveis entre si. Bom, depois nós temos aqui 2 parágrafos, mas eu gostaria de trabalhar com vocês o seguinte, vamos prestar atenção assim, ó. Você já reparou, não é, que os casos de indeferimento da sua petição inicial estão todos relacionados, ou quase todos, na sua esmagadora maioria, correlacionados ao 319 e ao 320? Já reparou que são os requisitos? Na realidade, em linhas gerais, nós nem precisávamos desse dispositivo. Por quê? Porque lá atrás nós já tínhamos, olha, eu tenho esses requisitos aqui. Eu vou pedir para você, se faltar ou tiver um vício, alguma coisa, eu vou pedir para você complementar, para você emendar. Olha, mas se você não complementar e você não emendar, eu vou indeferir a sua petição inicial. Mas não, o CPC é cavalheiro, o CPC é galante, o CPC é liano, ele é fino. Então, o que ele vai fazer? Lá para frente, um pouquinho, ele vai dizer para você o seguinte, do indeferimento da sua petição inicial. E aí, muitas vezes, ele repete o que já está dito. Mas isso é bom, pedagogicamente falando, é bom. Não é? Eu não vejo com uma questão, nossa, ele repete, é um erro. Não, eu vejo como uma razoabilidade dentro da legislação. É como se ele dissesse o seguinte, olha, eu vou falar várias vezes para que você não possa errar na elaboração da sua petição inicial. Muito bem. E aqui, como último ponto da nossa aula de hoje, nós temos assim, olha. Vamos trabalhar aqui, não é? O 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar. Veja que interessante, pessoal. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz no prazo de 5 dias retratar-se, assim como no caso do agravo de instrumento. Não é? Ele tem 5 dias para fazer uma retratação. Então, o que nós temos aqui? Você vai falar o seguinte, ô Durval, nos casos de indeferimento da petição inicial,
previstos agora por você, que você enumerou, aí, começando quando a petição for inepta, qual é o recurso cabível? O recurso cabível é apelação. 15 dias. Tá? Então, você vai apelar e toda a disposição referente a isso daqui está aqui. Olha, se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. Sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos. E na não interposta apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença. Então, veja, pessoal, olha que bacana. Então, o código é tranquilo, viu, pessoal? Com essas alterações que eu falei, algumas alterações bem pontuais, mas você já percebeu que grande parte, né, daquele esqueleto do CPC de 73 de Buzaide, né, está presente aqui. É lógico que o código foi atualizado, o código foi melhorado, com base em tudo que nós aprendemos nesse período que vai do comecinho da década de 70 até hoje, né, muita coisa nós aprendemos relacionados à petição inicial. Então, o legislador, né, fiel, atento a esses reclamos do povo, dos advogados, né, dos juristas, dos estudiosos e dos magistrados, enfim, Ministério Público, todos os procuradores, as defensorias, né, fez por bem alterar, né, um outro ponto da petição inicial no sentido de melhorar, no sentido de aprimorar o processo civil brasileiro. Então, espero que você tenha gostado da aula. Nós trabalhamos aqui algumas questões relacionadas à petição inicial, nesses aproximadamente 50 minutos dessa mini aula, e conto com você, com a sua audiência nas outras 9 aulas, que nós vamos, eu e o professor Fábio Cáceres, né, dispor para você, juntamente com o Legale, para que você possa assistir aí no conforto do seu lar, no conforto do seu escritório. Tchau, pessoal, e até a próxima mini aula.